Bora falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre o futuro de Fernando Lázaro, que ainda segue sem correr risco de demissão, especialmente depois da vitória por 2-1 contra o Cruzeiro, vitória que animou a poucos. Torcida, conselheiros e até diretores próximos ao Duílio Monteiro Alves entenderam que o Corinthians jogou bem menos do que deveria contra um adversário frágil. O Cruzeiro é um dos candidatos ao rebaixamento. Mas o que eu quero contar para vocês é sobre a sequência extremamente decisiva para o ex-auxiliar técnico do Timão. Se ele tropeçar nesses jogos, vai correr risco de cair, sim senhor. Essa sequência começa no meio de semana, quando o Corinthians recebe o Argentino Júnior. Confronto de líderes do grupo na Libertadores da América, o Argentinos venceu em casa o Independente Del Valle na rodada de abertura. No fim de semana, o Corinthians viaja para Goiânia, onde enfrenta o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, e é a partir daí que o negócio começa a ficar sério. Na semana seguinte, quarta-feira, confronto de volta contra o Remo, Corinthians precisa reverter derrota por 2-0 em Belém do Pará. Se for eliminado na Copa do Brasil, é enorme a chance de o Duílio Monteiro Alves não conseguir resistir à pressão e precisar demitir o Lázaro. Tenho contado para vocês que o grande cabo eleitoral do Lázaro são os jogadores, que foram os responsáveis pela efetivação do técnico no início dessa temporada. Depois do jogo contra o Remo, ainda tem confronto contra o Palmeiras, clássico no Allianz Parque, válido pelo Campeonato Brasileiro. Se o Lázaro passar bem por essa sequência, ganha fôlego e pode até ficar até o fim da temporada. Caso contrário, a tendência é de mudanças e o nome do Dorival Júnior, que até agora nem foi especulado no Parque São Jorge, poderia ser uma alternativa. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade. Jogue sempre com responsabilidade. O Futitop, Nicola, se o Corinthians perder esse jogo da Liberta, o Lázaro cai? Não, Futitop, eu acho que o Lázaro cai se o Corinthians for eliminado na Copa do Brasil, jogo na semana que vem contra o Remo. O fato de ter vencido na estreia da Libertadores deu uma amenizada na situação do Lázaro, que para mim não é técnico pro Timão. No Corinthians, o que eu ouvi foi o seguinte, Nicola, para agora não tem chance, a janela já fechou para atletas que vêm do exterior. Para metade do ano, é um assunto que ainda precisa ser debatido com mais tranquilidade. Então, assim, não tem negociação, não dá para dizer que o Rojas está perto, não dá nem para dizer que o Rojas interessa. É um nome que está entre as possibilidades para serem discutidas num futuro um pouquinho mais distante. O Corinthians não sabe nem ao certo como é que vai ser o futuro do treinador, porque existe uma pressão grande para que o Lázaro seja demitido, tá? Corinthians querendo o zagueiro Emanuel Mamana, do River. O jogador está em fim de contrato. Ô Maurício, deixa eu acrescentar uma informação sobre o Corinthians, sobre zagueiro. Até contei no vídeo de hoje cedo. O empresário, o Bruno Mendes, que foi contratado por 22 milhões de reais, 22, eram 18, só que o pagamento em parcelas. E como o dólar disparou durante todo esse período, que eram 18, virou 22 milhões de reais. É assim, o Bruno tem contrato até dezembro, na última sexta-feira o empresário dele, enfim, apareceu no CT para discutir a possibilidade de renovação de contrato, não houve acordo, e o empresário passou o final de semana em Porto Alegre e tinha reuniões agendadas com o Grêmio e com o Inter. Ele assegura que é para tratar sobre outros assuntos, tá? Mas também assegura que é normal que o Bruno Mendes em algum momento seja debatido. Tentando apurar aqui para vocês, tá? Quero falar ainda sobre Lucas Piton, ex-jogador do Corinthians, boa fase com a camisa do Vasco. Quer uma prova? Ele é o lateral esquerdo sub-23 da Série A, com mais participações em gol em 2023. 1 gol e 4 assistências, ou seja, 5 participações em apenas 13 partidas. No Corinthians, no ano passado, ele também teve 5 participações em gol, só que ao longo de toda a temporada
foram 52 jogos. Quero te contar um pouco mais sobre quem é Matheus Araújo, autor do primeiro gol do Corinthians no Campeonato Brasileiro, na vitória por 2-1 contra o Cruzeiro, nesse domingo na Neoquímica Arena. Menino que saiu do banco de reservas e tabelou para marcar o primeiro gol do Timão. O Roger Guedes fez 2-0, o Corinthians ainda tomou no finalzinho o gol do Oliveira. De qualquer forma, segurou 3 pontos importantes. O Matheus Araújo tem 20 anos de idade, contrato até dezembro de 2024. E estreou no time principal do Corinthians em 2021, no mês de maio, num jogo contra o Novo Horizontino. Na oportunidade, ele tinha 18 anos de idade. Pelo Sub-20, disputou 96 partidas com 23 gols. Pelo Sub-17, jogou bem menos, 19 partidas e 9 gols. Já no time principal, até agora, 8 jogos, 1 gol e mais uma assistência. Jogador contratado do União Barbarense pro Sub-17. Chegou a jogar o Mundial Sub-17 pela seleção brasileira e parece ter bastante futuro. Próxima ideia do Corinthians é estender o contrato do atleta para evitar qualquer risco de perder o Matheus Araújo para outros clubes do Brasil. Quero fechar o vídeo para falar sobre a tentativa do Internacional em dar um chapéu no Corinthians por Bruno Mendes. Na última sexta-feira, enfim, o representante do Bruno, o uruguaio Pablo Bocelli, esteve no CT Alvinegro para dar início às tratativas de renovação do contrato do atleta, cujo vínculo se encerra em dezembro. Bruno Mendes, que foi contratado num primeiro momento por 18 milhões de reais, mas como esse pagamento foi feito de forma parcelada e o dólar aumentou, o custo final da operação foi de 22 milhões de reais. E para evitar a perda de todo esse dinheiro, o Corinthians tenta, a todo custo, estender o contrato do Bruno Mendes. Agora vem a notícia importante. Depois de passar pelo Timão na sexta-feira, adivinha para onde foi o Pablo Bocelli? Ele está, nesse momento, em Porto Alegre. Disse que vai se reunir com pessoas do Grêmio e também do Internacional para tratar sobre outros assuntos, embora tenha reconhecido que o tema Bruno Mendes pode ser debatido com o pessoal do Colorado. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele chegou a dizer o seguinte: Bruno e Inter sempre é uma possibilidade, fecha aspas. O Internacional está disposto a contratar o Bruno, que foi muito bem na temporada passada jogando por empréstimo, mas a ideia do Colorado é fechar com ele sem qualquer pagamento ao Corinthians. Dessa maneira, o Bruno Mendes precisaria assinar um pré-contrato a partir de julho, quando o vínculo dele com o Timão entra nos 6 meses finais. Ele se mudaria para Porto Alegre a partir de 1º de janeiro. Tema importante. E o Corinthians deixou para negociar muito em cima da hora. Você discorda? Concorda? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta à tarde com mais notícias, tem programa do Nicola também a partir das 19. A gente se vê, abraço!